Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito da ordenação no conjunto dos inteiros. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece, comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que queira aprender um pouco mais de aritmética. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é falar brevemente da ordenação no conjunto dos inteiros, ou seja, do que eu vou entender como ordem dentro do conjunto dos inteiros. Há um vídeo neste canal no qual eu conceituo de maneira axiomática o conjunto dos números inteiros, bem como apresento a adição e a multiplicação neste conjunto e apresento as suas principais propriedades. Contudo, quando eu vou olhar para a adição e a multiplicação nos inteiros, mesmo sabendo que elas obedecem às leis básicas da aritmética, eu constato que só isso não é o suficiente para configurar o conjunto dos inteiros, ou seja, para destacar o conjunto dos inteiros em relação a outros conjuntos numéricos. Para nós chegarmos a uma propriedade que seja exclusiva do conjunto dos inteiros, será necessário definir inicialmente o conceito de ordem. E é isso que nós vamos começar a fazer daqui em diante. Então veja, a primeira coisa que eu vou assumir como axioma é que o conjunto dos inteiros possui as seguintes propriedades. A primeira é o fechamento dos naturais, ou seja, dado dois números naturais A e B, então A mais B e A vezes B também são números naturais. E a segunda propriedade que eu vou assumir também como verdadeira é a tricotomia, ou seja, dado dois números inteiros A e B, então uma e somente uma das possibilidades a seguir são válidas. Ou seja, tendo dois inteiros A e B, existem três possibilidades, mas eu tenho certeza que somente uma delas vai acontecer. Então são ou A vai ser igual a B, ou B menos A vai ser um número natural. E nesse caso, quando B menos A é natural, nós vamos dizer também que A é menor do que B. E nós denotamos utilizando este símbolo. Ou menos B menos A, que eu posso ler como A menos B, isto é um número natural. Neste caso, nós vamos dizer que B é menor do que A ou que A é maior do que B. E nós também iremos denotar esse maior do que B por este símbolo aqui. Então, para ficar bem claro, se eu tenho dois números inteiros, somente uma coisa pode acontecer quando eu penso em comparação desses números. Ou os dois números são iguais, ou o número A é maior do que o número B, ou o número B é maior do que o número A. Bem, a partir dessas duas propriedades, existem duas coisas que podem ser vistas de maneira bastante imediata. A primeira é a seguinte: como A menos zero é igual a A, e isso ocorre porque A menos zero é A somado com o simétrico aditivo do zero, que é o próprio zero. Então, A mais zero, isso vai dar A. Então, lembrando que A menos zero é igual a A, eu posso demonstrar o seguinte: se A é maior do que zero, então A menos zero é um número natural, mas A menos zero é o próprio A. Portanto, se A é maior do que zero, o A é natural. Por outro lado, se o A é natural, basta lembrar que A é A menos zero, ou seja, A menos zero é um número natural e, portanto, A é maior do que zero. Deste modo, uma primeira observação que podemos fazer é que A é maior do que zero, se e somente se o A é um número natural. Desta maneira, eu já posso caracterizar os naturais.
Veja, eu vou caracterizar o conjunto dos naturais como sendo todo número inteiro maior do que zero, porque nesse caso x menos zero, que é igual ao próprio x, seria um número natural. E da mesma forma, eu vou caracterizar menos n, que seria o conjunto dos simétricos aditivos dos naturais, como sendo o conjunto formado por todos os números inteiros que são menores do que zero. Porque neste caso, zero menos x seria um número natural, mas 0 menos x é 0 somado com menos x. Isso dá o próprio menos x. Ora, se menos x é um número natural, o simétrico aditivo dele, que é x, tem que estar em menos n. Portanto, com essa observação, eu consigo caracterizar esses dois conjuntos. Além disso, A vai ser maior que zero se somente se o menos A for menor do que zero. Veja, isso ocorre porque se A é maior do que zero, então A menos zero é um número natural. Ora, mas se A menos zero é um número natural, isso é equivalente a dizer que o simétrico aditivo dele, que seria menos A menos zero, vai estar em menos n. Mas agora, lembrando da distributividade da multiplicação, isso é a mesma coisa que escrever menos A, menos com menos dá mais zero. Então, menos A. Então, menos A pertenceria a menos n, o que significa, então, que menos A seria menor do que zero. Portanto, essa equivalência também é demonstrada a partir dessa observação. Com isto posto, vamos verificar então algumas propriedades a respeito dessa ideia de ordem. Então, a relação menor do que é transitiva, ou seja, dados três números inteiros A, B e C, de maneira que A é menor que B e B é menor que C, então A tem que ser menor do que C. Como é que nós provamos isso? Veja, a demonstração aqui é bastante simples. Se o A é menor do que B, e por sua vez o B é menor do que C, então, da definição da relação menor do que, eu estou dizendo que B menos A e C menos B, ambos são números naturais. Como o conjunto dos números naturais é fechado para adição, segue que, na hora que eu somo esses dois elementos, B menos A mais C menos B, isso continua sendo natural. Daí, o que eu estou concluindo? Fazendo a soma, veja, este B acaba sendo cancelado com este B e, portanto, me sobra apenas C menos A. C menos A, então, pertence aos naturais, o que significa dizer que A é menor do que C. E isso, então, encerra a demonstração desta proposição. A segunda proposição é que a adição é compatível e cancelativa com a relação menor do que. Ou seja, eu vou pegar três números inteiros A, B e C. Então, A é menor que B, C e somente C. A mais C é menor do que B mais C. Como é que nós demonstramos isso? Então, veja, num primeiro momento, eu vou supor que o A é menor do que B. Então, pela definição da relação menor do que, eu tenho que B menos A é um número natural. Porém, nós devemos perceber neste momento o seguinte. B menos A eu posso escrever como sendo B menos A somado com zero, que também pode ser escrito como B menos A mais C menos C. E, portanto, aplicando agora a associatividade da soma, isso pode ser expresso da seguinte maneira. B mais C menos A menos C. Aqui eu usei a associatividade e a comutatividade. E, portanto, agora lembrando da distributividade da multiplicação em relação à soma, isso fica
B mais C menos A mais C. Portanto, este elemento é um número natural. Então, para registrar isso, o que nós vimos é que B mais C menos A mais C é natural. Daí, o que eu acabei de demonstrar ao verificar isso é que A mais C é menor que B mais C. Reciprocamente, suponha que o A mais C é menor que B mais C. Então, na primeira parte dessa demonstração, eu sei que, mantendo essa desigualdade, se eu somo o mesmo elemento dos dois lados da desigualdade, eu não altero a desigualdade. Neste caso, eu vou somar o simétrico aditivo do C. Daí percebo o seguinte: eu vou ter C menos C, que é zero. A mais zero, A. Do outro lado, C menos C, novamente, vai dar zero. B mais zero, B. Portanto, A é menor do que B, e isso, então, encerra a nossa demonstração. A proposição 3 diz o seguinte: a multiplicação por elementos do conjunto dos naturais é compatível e cancelativa com a relação menor do que. Ou seja, dado dois números inteiros A e B, e C um número natural, então A é menor do que B, C e somente C, A vezes C é menor do que B vezes C. É daqui que sai aquela propriedade que, multiplicando os dois lados de uma desigualdade por um número positivo, a desigualdade não se altera. Como é que nós demonstramos isso então? Essa demonstração parte do seguinte princípio. No primeiro momento, eu vou supor, então, que o A é menor do que B. Então, pela definição da relação menor do que, B menos A é um número natural. Como o conjunto dos naturais é fechado em relação à multiplicação, o que eu posso dizer aqui é que B menos A, que é o número natural, vezes C, este produto continua sendo um número natural. Mas, uma coisa que nós devemos observar agora é que B menos A vezes C nada mais é do que B vezes C menos A vezes C. Aqui eu estou utilizando a distributividade da multiplicação. Logo, o que eu acabei de mostrar é que BC menos AC pertence ao conjunto dos naturais. E, portanto, isso é equivalente a dizer que A vezes C é menor que B vezes C. E daqui eu já tenho, então, a primeira implicação. Reciprocamente, eu vou supor neste momento que A vezes C é menor que B vezes C. Então, pensando da tricotomia, aquela propriedade que me dá três possibilidades quando eu estou comparando dois números inteiros, mas diz que das três, somente uma vai acontecer, há três possibilidades que nós vamos analisar para ver qual delas é aplicável neste caso. A primeira é a seguinte: A ser igual a B. Neste caso, lembrando que a multiplicação é uma operação bem definida dentro dos inteiros, eu teria que A vezes C é igual a B vezes C, o que é absurdo.
Portanto, A não é igual a B. A segunda possibilidade que eu vou avaliar é a seguinte: B ser menor do que A. Neste caso, olhando a primeira parte dessa demonstração, eu concluiria que B vezes C é menor que A vezes C, o que novamente é absurdo. Portanto, só me resta uma possibilidade, que é A menor do que B. E isso então encerra a nossa demonstração. A proposição 4 diz o seguinte: a multiplicação é compatível e cancelativa com a relação à igualdade. Isto é, eu vou considerar A, B e C 3 números agora inteiros e vou considerar C um número diferente de zero. Então, A é igual a B, C e somente C, A vezes C é igual a B vezes C. Veja, uma das implicações é imediata e já foi observada no momento em que nós estávamos observando a volta da proposição anterior, que é o fato de que se A é igual a B, então A vezes C é igual a B vezes C. Isso vem do fato de que a operação de multiplicação é uma operação bem definida nos inteiros. Então vamos começar registrando isso para eliminar metade da proposição que deve ser demonstrada. Então veja, se A é igual a B, então, como a operação de multiplicação é fechada nos inteiros, A vezes C é igual a B vezes C. Isso é imediato e isso vale também para todo número inteiro. Não precisaria ter o C diferente de zero neste momento. Agora, quando nós formos demonstrar a volta, aí nós vamos observar que só funciona porque o C é diferente de zero. Então, reciprocamente, se AC é igual a BC, então, da tricotomia, pensando especificamente agora no número C, nós temos duas possibilidades agora. Porque veja, como o C é diferente de zero, essa já está sendo excluída, então ou ele é maior do que zero e portanto é um número natural, ou o simétrico aditivo dele, o menos C, é um número natural. Então vamos analisar essas duas possibilidades e ver o que acontece. A primeira é a seguinte: o C é um número natural. Neste caso, se A for menor do que B, então, como nós vimos na proposição anterior, AC é menor do que BC, o que é absurdo. Por outro lado, se B for menor do que A, novamente, eu vou ter que BC é menor que AC, o que me leva a outro absurdo. Tendo em vista que, na volta, eu estou assumindo que esse produto é igual a este produto. Logo, A não pode ser menor do que B, e B não pode ser menor do que A. Portanto, se o C for um número natural, eu acabei de concluir que A precisa ser igual a B. Agora, a segunda possibilidade que eu tenho é a seguinte: o C não é um número natural. Então, neste caso, o simétrico aditivo dele seria. Então, eu vou verificar o que acontece se menos C for um número natural. Neste caso, se A é menor do que B, então A vezes menos C é menor que B vezes menos C.
Veja, aqui eu estou utilizando a proposição 3. Daí, o que eu estou dizendo é que B vezes menos C menos A vezes menos C, isso é um número natural. Mas uma coisa que eu preciso observar aqui é que B vezes menos C menos A vezes menos C, perceba, A vezes menos C fica menos AC. Com esse menos, eu vou ter AC. E B vezes menos C fica menos BC. Então perceba que aqui apenas eu estou utilizando as propriedades específicas da adição e, consequentemente, da subtração e da multiplicação. Ora, mas se isso acontece, então o que eu tenho aqui, BC é menor que AC, o que é absurdo. Por outro lado, se B for menor que A, então, da proposição 3, eu concluo que BC é menor que AC, o que novamente é absurdo. Portanto, o que eu observei no caso em que o C é um número natural é que A obrigatoriamente tem que ser igual a B. Bom, a segunda possibilidade a pensar, já que C não é zero, é que se o C não é um número natural, o simétrico aditivo dele é. Então eu vou considerar neste momento essa possibilidade. Ou seja, menos C é um número natural. E aí eu vou considerar o que acontece se A for menor do que B, e depois vou ver o que acontece se B é menor do que A, para então concluir que essas duas possibilidades não funcionam direito, o que me leva então à última possibilidade, A igual a B. Então, vamos fazer esse trabalho todo de novo. Se A é menor do que B, então A vezes menos C é menor que B vezes menos C. Isso vem da proposição 3. Daí, o que eu estou dizendo é que B vezes menos C menos A vezes menos C, isso é um número natural. Agora, utilizando as propriedades da subtração e da multiplicação, eu vou concluir o seguinte. Veja, mas quando eu estou falando que este número é um número natural, perceba que é a mesma coisa que dizer que A vezes C menos BC é natural. O que me leva à seguinte conclusão. BC é menor que AC. E, portanto, eu tenho um absurdo. Porque, veja, eu estou partindo agora na volta do pressuposto de que este produto é igual a este. Então, A não pode ser menor do que B. Se B for menor do que A, então, o que eu posso dizer é que, novamente, B vezes menos C é menor que A vezes menos C. Logo, o que a gente consegue afirmar com toda certeza é que A vezes menos C menos B vezes menos C, isso pertence aos naturais. Daí, novamente, desenvolvendo este cálculo, eu vou concluir que BC menos AC pertence aos naturais. E, portanto, agora o que eu estou mostrando é que AC é menor que BC, o que é, novamente, um absurdo. Veja, então A não pode ser menor do que B, B não pode ser menor do que A. Portanto, a única possibilidade é se o A for igual a B. E isso, então, encerra a nossa demonstração. Então, deste fato, dessa proposição que acabou de ser demonstrada, segue que o conjunto dos números inteiros é o que nós vamos chamar de domínio de integridade. Ou seja, se A e B são dois números inteiros tais que o produto deles dá zero, é porque obrigatoriamente um deles é zero.
De maneira contrapositiva, se eu tenho dois números inteiros não nulos, então o produto deles não pode dar zero. A relação menor não é uma relação de ordem porque ela não é reflexiva. Veja, quando eu estou falando de relação reflexiva, é uma relação na qual eu posso comparar um elemento com ele mesmo. Perceba que eu não consigo dizer que um número inteiro A é menor que ele mesmo, não faz o menor sentido. Então, neste caso, esta relação, apesar de estar definida, ela ainda não pode ser considerada uma ordem. Então, para obter uma ordenação nesse conjunto, nós vamos dar uma melhorada nessa relação menor do que. Nesse sentido, nós vamos definir a seguinte relação. A é menor ou igual do que B, ou B é maior ou igual do que A, e aí eu vou denotar menor igual, maior igual, respectivamente, se A for menor do que B ou A for igual a B. Portanto, eu vou dizer que A é menor ou igual do que B se A é menor do que B ou A é igual a B. Em outras palavras, A vai ser menor ou igual do que B se e somente se o B menos A for um número natural ou for o zero. Porque veja, quando eu falo menor ou igual, eu estou aceitando duas possibilidades. A primeira é A menor do que B. Então, neste caso, B menos A seria um número natural. E se B menos A é um número natural, então A é menor do que B e, portanto, eu poderia escrever menor igual. Por outro lado, a segunda possibilidade advinda dessa relação é se A é igual a B. Se A for igual a B, então B menos A vai dar zero. E, portanto, B menos A estaria neste conjunto. Por outro lado, se B menos A é zero, então A é igual a B. A sendo igual a B, eu posso escrever que ele é menor ou igual. Então, uma coisa que precisa ficar bem clara é que quando nós estamos falando da relação menor ou igual, eu estou dizendo que basta ter uma das condições para eu dizer que a relação foi satisfeita. Em outras palavras, se é menor, eu posso dizer menor igual. Se é igual, eu posso dizer menor igual. Agora, perceba que o contrário não vale. Se eu tenho que A é menor ou igual a B, eu não posso sair por aí dizendo que é só menor. Porque no frigir dos ovos, eu também aceito como possibilidade a igualdade. Isso precisa ficar bastante claro. Dessa forma, é possível ver que essa relação menor ou igual é uma relação de ordem. Ou seja, dado três números inteiros A, B e C, nós temos o seguinte. O primeiro é que A é menor ou igual que ele mesmo. Na realidade é igual e, portanto, é menor ou igual. E isso a gente chama de reflexividade. A segunda coisa que eu posso observar, e aí nós chamamos isso de antissimetria, é que se A é menor ou igual do que B e B é menor ou igual do que A, então necessariamente A é igual a B. Isso pode ser demonstrado. E a terceira propriedade, que também pode ser demonstrada, é que se A é menor ou igual do que B e B é menor ou igual do que C, então A é menor ou igual do que C. Esta propriedade nós chamamos de transitividade. Quando eu tenho uma relação que é reflexiva, antissimétrica e transitiva, eu vou dizer que esta é uma relação de ordem. Para finalizar nossa conversa, eu vou definir então a noção de valor absoluto, ou módulo. Para isso, eu vou considerar o seguinte. Eu vou tomar um número inteiro. Se este número inteiro for maior do que zero ou igual a zero, e daqui o maior igual, então eu vou dizer que módulo de A é ele mesmo. Se este número inteiro for menor do que zero, aí eu vou dizer que módulo de A é menos A. E aí uma coisa que eu quero chamar a atenção é que o módulo de A sempre vai ser maior ou igual a zero. Porque, veja, se o A já for maior ou igual a zero, o módulo de A é ele mesmo. Por outro lado, se o A for menor do que zero, menos A é maior do que zero. E, portanto, o módulo de A também seria algo maior do que zero. E, por fim, uma coisa que dá para se demonstrar é que o módulo de A é igual a zero se e somente se o A for igual a zero.
A última proposição que eu gostaria de apresentar, mas eu não vou demonstrar, eu vou apenas citar essas propriedades, é a seguinte. O módulo de um produto é o produto dos módulos, ou seja, o módulo de A vezes B é o módulo de A vezes módulo de B. O módulo de A fica menor ou igual a R se e somente se o A está entre menos R e R. Em particular, esse número R aqui eu estou aceitando como natural. Já A e B eu estou assumindo que são inteiros. O número A está entre menos módulo de A e módulo de A. E por fim tem a famosa desigualdade triangular, ou seja, o módulo do módulo de A menos módulo de B é menor ou igual do que o módulo de A mais ou menos B, que por sua vez é menor ou igual do que o módulo de A mais o módulo de B. Como eu disse, eu não vou demonstrar essa proposição aqui, mas se por acaso você ficar curioso, é só escrever nos comentários que eu faço um vídeo apresentando a prova dessas propriedades. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!